Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas a você. E hoje nós temos um tema muito interessante que vale a pena a gente discutir, conversar, falar sobre isso. É a cura da criança interior. Você sabe que nosso canal lá no WhatsApp tem o curso da cura da criança interior, um curso extremamente prático, um curso para efetivamente trabalhar essas questões mais internas. Quando a gente fala de cura da criança interior, eu falo de uma memória também. Você concorda comigo que se, por exemplo, eu tenho um sentimento de rejeição, cada vez que eu me lembro de determinadas situações na minha vida, eu sinto aquela rejeição, talvez abandono, talvez eu me sinto envergonhado, injustiçado. Alguns sentimentos, são impressões, é aquilo que eu sinto. Está guardado, né? E nesse formato de guardar essa memória, eu preciso sempre entender que a memória não dá para mim, eu vou destruir minha memória, vou acabar, vou removê-la. Não, o próprio nome no Ho'oponopono é explicado como limpeza. Ninguém fala eu vou dissolver, explodir, acabar, vou fazer uma amnésia cerebral, nada disso. Nós falamos sobre a limpeza da memória. Mas, Dr. Paulo, o que será que isso significa, né? Então, se você for analisar bem, imagina o seguinte, você tem aqui, olha, uma caneta. Uma caneta é como se fosse a sua memória. A memória está aqui, ó. Você guardou aqui um fato. O que é um fato? Um fato é uma coisa crua e nua. Aconteceu, não tem interpretação. Tá? É desprovido de qualquer tipo de interpretação. É um fato. Só que esse fato, nós nunca guardamos ele assim de maneira nua e crua, o fato em si. É como se fosse um bonequinho. A gente dá uma roupinha para o bonequinho. Aqui na caneta, por exemplo, eu dou uma roupagem. Eu coloco uma tampinha aqui, ó. Essa tampinha é como eu vejo o fato. O fato é isso, ó. Mas eu vejo essa tampinha. Porque eu dou a impressão, é o meu filtro. Eu coloco aqui, ó. E esse filtro ele tem um conteúdo emocional. Eu ligo à minha memória uma emoção. Por isso que, por exemplo, lá na infância, você lembra de algumas situações. Mas quais são as situações? São essas situações? Não, são essas, ó. Aqui está junto uma emoção. Qual a emoção que pode estar? Várias, né? Eu lembro na minha infância, no Natal, chegou Natal. Natal, aqui ó, fato. E nesse dia eu ganhei lá uma bicicleta no Natal. E eu fiquei muito feliz. Agreguei a memória, junto da memória a emoção. Grudou. Por que eu não lembro de 10 dias antes? Porque eu só lembro, só está o fato nu e cru. Então as memórias, elas têm essa capacidade, né, de se acoplarem aqui, ó, junto com a emoção e você guarda. Algumas memórias, inclusive, né, com o passar do tempo você até esquece, né? Só sai as emoções. De repente, eu tenho uma memória negativa, uma situação de rejeição, uma situação de abandono, e eu guardo aquela emoção junto, né? E está me fazendo mal. Essa é a verdade. E aí, Dr. Paulo, como que eu faço para trabalhar isso? Faço o Ho'oponopono para limpar essa memória e isso tirar a emoção? É isso que nós vamos discutir hoje. Vamos falar um pouquinho sobre cura da criança interior, memórias, emoções e como que a gente pode fazer essa limpeza. Então, primeiro vamos deixar aqui um aviso para você. Dia 10 de julho, assim como dia 25 de julho, nós teremos cursos aqui no nosso WhatsApp. Se você quiser fazer curso de cura da criança interior, gratidão, Ho'oponopono, autoestima, um novo curso que está sendo lançado agora, primeira turma, chama Aceitação e Desapegos, vem conosco, entra no nosso WhatsApp, faz aí a sua matrícula, os cursos são baratinhos e você recebe tudo pelo WhatsApp, todo o curso, conteúdo todo, dia após dia, nós vamos estar conectados uns com os outros e vamos trabalhar algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Então, segue aqui nossa vinheta dos cursos, conheça um pouquinho mais e faz contato com a gente lá no WhatsApp.
já chegamos aí no entendimento desse processo todo. Posso fazer Ho'oponopono, Paulo? Posso, claro que eu posso fazer. Porque eu vou limpar essa memória de mim, né? Uma memória que me prejudica. Sabe quando você fica com aquela sensação de rejeição? Isso daí, advindo lá da infância, é uma impressão. É uma impressão. Eu tenho um sentimento, tenho alguma coisa impresso dentro de mim. Mas veja bem, será que esse sentimento, ele é tão diferente do fato? Essa que é a grande verdade. Será? Ou será que realmente o fato é esse, eu fui rejeitada? Então a gente precisa entender o seguinte, muitas vezes, de certa forma nós temos os nossos pais, e os nossos pais, a tendência, pelo menos dentro do nosso conceito de paternidade e maternidade, é que eles sejam os nossos protetores, é que eles possam nos dar atenção, carinho, amor. E muitas vezes isso não é cumprido, porque talvez eles nem tenham tido isso e nem sabem como trabalhar isso, né? Nós temos as nossas dificuldades também para com os nossos. Imagina lá atrás, né? Palavra emocional, você ouviu falar isso daí quando? Há 40 anos atrás? Não, 40 anos atrás nem se falava de emocional. Hoje a gente tem uma tendência maior a interpretar tudo isso, graças à globalização, sobre o emocional, sobre emoções, sobre como trabalhar na pedagogia da criança, como poder incentivar a criança, como poder estimular a criança, como poder amar, educar de uma maneira diferente. Agora lá atrás, a gente nem ouvia isso, né? Não existia esse tipo de aprendizado, né? Todo mundo muito desconectado, nós não temos o conhecimento que nós temos hoje. Então, hoje a gente compreende tudo isso. Tem situações que são realmente drásticas, né? Crianças abandonadas, pais em brigas constantes, físicas e emocionais. Então, você vivenciando tudo aquilo, é claro, você desenvolve um sentimento, né, de rejeição, de abandono. Embora a briga seja lá com eles, mas você tende a criar esse sentimento e precisa trabalhar. Porque esse sentimento depois ele infecta os teus relacionamentos e você começa a dar uma série de desculpas para falar que eu sou assim por causa dos meus pais. Você não é assim por causa dos meus pais. Você precisa trabalhar esse sentimento, é isso daí. É isso que precisa ser feito. Não dá para justificar como eu sou por causa dos meus pais. Meus pais são meus pais. Eu tenho tempo, eu tenho uma atualidade onde eu posso trabalhar tudo isso. Então, isso precisa ficar impresso na nossa mente, né? Não ficar dando desculpas ou criando situações que justifiquem o jeito que eu sou. Isso não faz sentido. Não tem como eu fazer isso e crescer, por exemplo. Não tem como isso acontecer. Agora, tem situações que acontecem lá na infância que a gente interpretou de uma maneira talvez incorreta. Como que a gente sabe que foi incorreto, Paulo? Bom, eu vou contar um caso para você entender. E através desse caso, pode ser muitas vezes o seu caso, não sei. Nós temos milhares, bilhares de casos diferentes, então pode ser o seu. E vale às vezes a pena investigar. É uma jovem que estava com problema de relacionamento. No problema de relacionamento, é claro, vem um sentimento de rejeição, né? O outro não quer, não quero. Quando a pessoa fala não quero, esse negócio de não quero cria aquela rejeição. Será que eu sou feia? Será que eu sou chata? Será que eu sou... Começo a me culpar, começo a me comparar. E aí, é claro, vem todo o sistema de inferioridade. Eu começo a me sentir a última das últimas, ou o último dos últimos. Foco aqui no feminino porque a minha maior número de pacientes é feminino. Então, é justo que eu faça isso. Então fica claro que você sente inferioridade, a toda a autoestima cai, teu valor próprio, e você se sente rejeitada, né? Seja isso num processo de relacionamento, até no emprego. Sou dispensado do emprego, vem aquela rejeição, é como se fosse uma exclusão. Na família tem muito isso também, às vezes a pessoa é excluída da família porque ela não é assim exatamente como o grupo deveria aceitar. Então fica aquele sentimento dentro de nós, né? Sou rejeitado aqui, eu sinto isso. E aí, esse processo que ela vive tem base lá na infância. Só que lá na infância tem alguns acontecimentos que nós demos uma roupagem que não é um fato, foi uma impressão minha lá na infância. Quando eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 anos. Como que é a cabeça de uma criança? A cabeça de uma criança é a cabeça de uma criança. Não é a cabeça de um adulto. Uma criança não vai pensar como um adulto. Concorda comigo? Então, é diferente. Para falar com uma criança, eu tenho que falar com um certo jeito, né? Você já foi criança, você sabe disso, né? Tem adultos que são péssimos para educar, né? Essa que é a verdade. Porque eles acreditam que a criança é duas coisas muito longe uma da outra. Ou a criança não sabe nada, parece que ela é uma emburrecida, você não precisa falar nada para ela, porque ela não vai entender. Isso não faz sentido nos dias de hoje, né? Às vezes as crianças dão show aí porque elas entendem muito mais do que os adultos. E outras, né, situações é que eu não falo nada para o adulto, ou eu falo tudo de uma maneira tão nua, crua, rude. E, claro, cria um impacto tremendo. Tudo tem um jeito para se comunicar. E as pessoas não pensam nisso. Pensa que criança ou é acefálica, ou não pensa nada, ou ela já é adulta. Então é uma ou outra. Então não pode ser assim. A gente precisa encontrar o meio termo. E nós talvez passamos isso lá na infância. Passamos como? Falta de comunicação. Então, essa jovem que tinha um problema de relacionamento, nós fomos falar sobre rejeição para investigar lá na infância. Encontramos, né, um episódio. E ela encontrou esse episódio fazendo, por exemplo, uma oração ancestral. Na oração ancestral, ela fez a oração ancestral e foi dormir, acabou sonhando algumas coisas. Sonhando que ela ficava sozinha numa casa. E ela veio me comunicar esse sonho. O sonho é muito individual. Não adianta que não há uma interpretação precisa quanto a isso, né? Ah, sonhei com barata. Ah, é porque minha vida acabou. Ah, sonhei com a luz. Ah, é porque eu sou iluminada. Não tem essas coisas. Esse negócio de pegar livrinho pronto e tá lá, sonhou com isso é isso, sonhou com dinheiro é isso, sonhou com dente é aquilo. Isso não faz sentido, não tem como. Aqui é uma interpretação clínica, você conhece a vida da pessoa, emocional, você está desenvolvendo um trabalho, entendendo a pessoa, coisa que ela não se entende ainda, você tem que entender os mecanismos, né? Então aqui você pode identificar o sonho. E aqui chegamos no sonho, falamos, bom, você precisa conversar com a tua mãe a respeito disso, né? Porque mãe é o mais próximo que nós temos da nossa infância. E ela foi lá, conversou com a mãe, né? E tentou lembrar, né? Sonho desse jeito? Você tinha quantos anos? Ah, mãe, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos. 3, 4 anos sozinha em casa? E a mãe começou a perceber, falou, peraí, 3, 4 anos teve um episódio. Um episódio que, quando você era pequena, 4 anos de idade, eu fiquei doente. Então a mamãe ficou doente. E eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, fui internada. Então eu pedi para sua madrinha ficar com você. E eu fiquei internado 6 dias lá. Eu tive um processo, tal, eu não sei qual que era a doença, ela também não soube estabelecer. E você ficou com a madrinha durante 6 dias. E talvez você tenha se sentido sozinha. E talvez você tenha pensado, né? Pensado, imaginado que mamãe não iria mais voltar. E aí grudou na memória. Então, na verdade, mamãe não abandonou. Mamãe não deixou a criança, não rejeitou a criança. Mas o que aconteceu? Na interpretação da criança, não do adulto, da criança. Ela deu uma roupagem para aquela memória e guardou. Hoje, na vida adulta, ela tem aquela memória. Quando ela pensa, faz alguma situação que está relacionada à rejeição, a memória gruda. E ela sente tudo aquilo de novo. Então ela continuou a oração ancestral, fez a oração ancestral, fez uma limpeza, Deus limpa em mim todas as memórias de abandono, rejeição. E aí, depois de 30, 40 dias, ela começou a se sentir mais leve, se ajeitou no relacionamento e acabou até funcionando a vida dela afetiva. Então, veja que interessante que nós temos, né? Eu dei uma roupinha, né, uma roupagem para uma situação que não era o que eu imaginava, mas com 4 anos de idade, o que a gente vai imaginar? Eu tenho aqui catalogado centenas de fatos de pessoas quando criança que pensava que era de uma maneira, mas o que aconteceu era de outra. Não aconteceu aquilo. Ela deu uma roupagem, uma impressão para aquele fato. E ela carrega aquilo com ela. Então a gente precisa entender isso, né? No nosso curso de cura da criança interior, nós falamos muito sobre isso.
E falamos também, né, do fato da paternidade, porque tem muita gente que acha que o pai ou a mãe tem que ser assim. Esse negócio de tem que ser assim não funciona. Ah, não, mas é porque o pai da Joana, ele leva ela na escola de mão dadas. Por que que meu pai não leva? Comparação. E comparação não é saudável. Seu pai é o seu pai, você é você. Por isso os pais não devem comparar, mas os filhos precisam retirar essas memórias comparativas também. Então você vê que na criança interior, nós temos muitos agregados, né, que precisamos trabalhar. E se hoje você passa alguma dificuldade, justamente pela construção lá da tua infância, que precisa ser evidenciado, reformulado. Quando você olha no estado de clareza maior quanto aquilo, tudo muda. Tem outras situações que são mais complexas, né? Eu, inclusive, já cheguei a falar sobre alguma delas. Por exemplo, a criança chega no mundo e ela chega com um processo de sede emocional. É interno dela, sabe? Ela tem uma sede, ela quer o oceano de água, de atenção, de carinho, de afeto, de amor. E os pais, nem sempre, né, onde ela está, tem aquele oceano à disposição dela, porque senão ela beberia tudo, né? Ela dá um copo d'água para ela e você vai ter que se satisfazer com esse copo d'água. É isso que eu posso te dar. É como se a mãe falasse assim, olha, eu já te dei a vida já é tudo na tua existência, pode ter certeza. E o que eu posso dar é esse copo d'água. Só que ela tem uma sede gigantesca. E com essa pouca quantidade de água, para ela não funciona. Então ela começa a barganhar amor, barganhar afeto, sendo uma pessoa certinha, sempre estando disponível para tudo. É a pessoa que é boazinha. Ela cria uma característica comportamental onde leva ela a fazer essa barganha lá na infância. Se eu chamo atenção, eu ganho amor, carinho, atenção. Então, sempre está chamando atenção, sempre está fragilizada, sempre cria mundos de fantasia. De repente, essa criança vive isso na fase adulta. E é o que nós vemos hoje, né? Claro, né? Por exemplo, você vê costumeiramente muitas pessoas vivendo no mundo da fantasia, sendo extremamente individualistas, tentando chamar atenção, tentando buscar o carinho, buscando a aceitação, fazem de tudo para ser aceitas naquele meio. Enfim, nós temos vários complexos que precisam ser trabalhados com o Ho'oponopono. A indicação básica é a oração ancestral. Tem gente, inclusive, que às vezes guarda na cabeça, né, aqui na mente, na memória, de que ela é adotada. Para ela, ela é adotada. Ela guarda essa memória de rejeição. É tanta rejeição que ela acha que ela é adotada. Não é adotada, não está tendo rejeição. É que ela é tão diferente dos outros, ela pensa diferente, ela age diferente do contexto dos outros irmãos, por exemplo, da família, que ela se sente assim excluída. Ela se sente excluída, ninguém está excluindo ela. Às vezes é até a ovelha negra da família que a gente fala. Mas quando a gente aborda esse tipo de trabalho, a gente entende que a ovelha negra da família é a coisa mais especial que existe dentro da família. Porque a família tem uma energia que ela está estagnada já, né? Ela vem de várias e várias gerações, a mesma energia. Alguém faz alguma coisa diferente, pensa de uma fórmula diferente, de um formato diferente, tem um caminho diferente do que a maioria do clã, do grupo, e de repente é taxado como ovelha negra. Mas a ovelha negra, ela é negativa quando ela se transforma em rebeldia. A pessoa tem que seguir o caminho dela e dar um movimento diferente para a construção familiar. Isso é importante a gente entender. Agora, se a pessoa começa a criar situações onde ela é excluída, onde ela é rejeitada, onde de repente ela é abandonada, é tudo injusto, aí a atmosfera que deveria ser uma construção positiva se torna uma construção negativa. No final é uma ovelha negra mal compreendida por si mesma. E ovelha negra não é isso. Ovelha negra é a mudança da energia da família, que é tão necessária. É como se eu entrasse, por exemplo, na minha casa, todo mundo chega lá e todo mundo amém, amém, amém. Eu vou entrar na minha casa e vou falar aloha. Aí a pessoa fala, aloha? Que aloha? Puxa vida, que negócio é esse? Aloha, se eu me inteirar, entender que esse aloha faz parte da minha família,
eu cresço. Agora, se eu me inteirar que eu estou sendo excluída por causa do aloha, eu simplesmente crio um movimento de rebeldia diferente. Aí eu sinto aquela sensação, né? Eu dou um corpo à memória da rejeição, da exclusão. E aí não funciona. E aí vem à tona um monte de coisas do passado, de impressões lá do passado. Então, hoje a gente deixa aqui essa conversa, né? Para que você possa fazer uma análise sobre a tua vida. Você tem uma cautela muito grande, né? Do que a gente acha que é rejeição, né? Tem alguns casos, por exemplo, onde você tem uma agressão sexual do pai ou de algum ente lá da família, e você, é claro, se sente rejeitada, excluída, envergonhada. Aí são casos extremamente diferenciados, que você tem que fazer um trabalho psicoterapêutico, né? Precisa buscar um psicólogo especialista nisso, fazer toda uma reformulação dentro disso. É outro trabalho, né? Mas quando nós vemos que existem algumas coisas que eu exijo muito, né? A grande verdade é essa. Eu paro com alguns clientes que exigem muito dos pais. Você é filho, o filho não tem que exigir nada, nada, não tem que exigir nada. Você tem que fazer pelos teus, não ficar exigindo do pai e da mãe. E às vezes a gente cria isso, né? Eu sei que não é uma informação que muita gente vai falar assim, Dr. Paulo, isso é legal, bacana, positivo, gostei de ouvir isso. Não, por quê? Porque tem muita gente que exige mesmo. Acho que o pai e a mãe tem que ser super-homem. Acho que o pai tinha que dar isso, aquilo, aquilo. Acho que o pai tinha que manter você desse jeito, fazer isso, fazer aquilo. Você está exigindo o quê? Eu não faço ideia do que você está exigindo, né? Porque, afinal, a tua mãe e teu pai fizeram uma coisa maravilhosa, né? Se deram a tua vida. Eu acho que você exigir é ser uma pessoa extremamente ingrata. Essa que é a verdade. Eu sinto muito. Olha, pode até comentar aí negativamente, pouco me importa, mas a verdade é essa. Imagina que nós temos pais que dentro do que eles puderam fazer, fizeram. Às vezes temos pais doentes que fizeram do seu jeito. Às vezes tem pais que não viveram seus sonhos por causa da família. Tem muito isso, né? A gente nem sabe. A gente não sabe nem os sonhos dos nossos pais. Essa é a verdade. Às vezes você está tão preocupado em olhar para o teu umbigo, você não olha para a tua família, né? O quanto a tua mãe fez por você, o quanto você é uma pessoa extremamente mal agradecida, né? Então para de exigir, né? Para de ficar usando essa formulazinha de vítima. Começa a criar uma atmosfera dentro de você de que você pode mudar, melhorar, e a tua obrigação agora é fazer pelos teus, não é ficar olhando lá para o teu passado. Isso aí não faz sentido, né? Você fica olhando para o teu passado em busca do quê? De nada, né? Porque você não está aprendendo com lição nenhuma, você está repetindo. A maioria das pessoas que eu vejo que falam mal dos pais, que não agradece, que são pessoas que sempre estão lá naquele mimimi, aquela choradeira interna, né? Pensando que a mãe e o pai têm que fazer milagre por ela, são pessoas que vão repetir isso com o filho. Ou nem teve filho ainda, né? E vão repetir isso. E encontra pessoas na sua vida que são da mesma característica, né? Bem narcisista mesmo, bem como se fosse só elas que existem no mundo. Então, é melhor a gente sair um pouquinho dessa casca de tartaruga, né? E começar a olhar os pais de uma maneira diferente. Estou falando que o teu pai é a melhor coisa do teu universo ou a pior. Mas eu estou falando que existe a necessidade da mudança do olhar. Cada um faz o que pode. Né? Você como pai ou mãe, imagina você sendo pai ou mãe com 20, 25, 30 anos, ou mãe às vezes com 15, 16 anos, como você seria? Qual a tua cabeça com essa idade? Como você seria? E isso, ó, lá atrás ainda, nos anos 60, 50, 40, 70, olha como que é a dificuldade. Hoje nós estamos muito mais amadurecidos, atualizados. Então a nossa obrigação é de dar para os nossos o melhor. Essa que é a verdade. Tá? Filho não tem que cobrar de pai nada, não. Tá? Isso daí é conto da carochinha, é conto de quem não tem nada que fazer. Você não tem que cobrar nada. Já te deram a vida. Você faz melhor ou pior, você que sabe. É com você. Por isso que nós temos uma ferramenta, o Ho'oponopono. Ela está aqui agora. Não vai curar lá o teu passado, vai curar aqui agora. Vamos curar aqui, vamos limpar as nossas memórias aqui.
Vamos limpar aquilo que eu estou continuamente fazendo, marcando. Então tem que desconstruir isso, né? Sabe quando você vem com aquele pensamento, fui excluída, fui rejetada, fui rejeitada. Passa um ano a mesma coisa na cabeça, 2 anos a mesma coisa, 10 anos a mesma coisa. De repente você acredita que isso é verdade. Então para, vamos fazer o Ho'oponopono para essa limpeza. E cuidar da nossa criança interior, né? Porque cada vez que você se torna mais egoísta, mais distante você está de si mesma. Essa que é a verdade. Mais inferior você se sente. Mais excluída você se sente. A tua criança sente assim. A tua memória lá dentro, ela sente assim. Então começa a olhar para si. Começa a ver as tuas necessidades emocionais. Reais, não ilusórias. Então, hoje segue a dica para você. E claro, já deixo aqui um convite. Dia 10 de julho e dia 25 de julho, aqui pelo WhatsApp. Você nunca fez curso pelo WhatsApp? Vem conosco, somos pioneiros nisso. Temos mais de 15 cursos na área de cursos terapia. É como se você estivesse fazendo uma terapia todo dia. Nós sentamos lá, você recebe o curso, você ouve 15, 20 minutos de curso, faz a prática do dia, desbloqueia, melhora, cresce, conversa conosco e com certeza vai ter uma vida muito melhor. Então, segue aí as dicas do dia para você. Convido você lá para o nosso curso. Convido você também para o Mensagens de Sabedoria. São quase 5 anos levando todos os dias uma mensagem de aprendizado para fazer você pensar direito, sentir direito, vibrar a tua vida de uma forma diferente. Então, vamos lá. Agradeço a tua presença e encontro você, claro, num próximo vídeo. Aloha!